você vai ver que se a pessoa dormiu bem, ela acorda de manhã, toma um bom café da manhã, é muito difícil ela se sabotar nesse momento. Entendem isso? É difícil dela falar, cara, eu vou fazer uma merda se eu descansei bem. Então, nesses pontos, esteja ciente que, nossa, eu trabalhei o dia todo, cheguei cansado em casa. Esteja ciente que esse é um momento de vulnerabilidade. Vulnerabilidade em relação a, de repente, você se pegar lá comendo porcaria, se pegar lá talvez fumando, se pegar lá fazendo algum tipo de comportamento que envolva autossabotagem. Então, o que eu devo fazer nesse momento? Ainda mais eu devo vigiar. Nossa, estava cansado? Ótimo, deixa eu rapidamente ir preparar uma coisa saudável. Porque se eu não fizer isso, pode ser que eu vou me sabotar. Então, ter essa consciência me ajuda a ser mais assertivo com o que eu quero fazer. Ó, outra coisa, ouvi dizer que vitamina B e C podem ajudar. Estar bem nutrido no geral, se você está se alimentando bem. Inclusive, por exemplo, o Instituto Romani, para quem é membro da plataforma, tem os suplementos polivitamínicos que tem vitamina C, tem vitamina B, que te ajudam no dia a dia, que seja. E lá, para quem é membro, tá preço super especial, com frete grátis. Agora, o que eu quero trazer para vocês também? Você trabalhou mente racional, você trabalhou mente biológica, que são essas estratégias do dia a dia. Se ele está bebendo água, se ele está se alimentando bem, se ele está dormindo bem, tudo isso vai influenciar na tomada de decisão muito mais consciente para ele para o dia a dia. Outro ponto que você vai fazer é trabalhar o emocional. Então imagina que você vai fazer uma sessão com uma pessoa, você pode fazer o menino subir na montanha, identifica o que ele quer, os sabotadores, os desafios, as estratégias que ele tem para se sabotar, define algumas ações que podem ser feitas, ajuda ele a visualizar como que vai ser. Depois você pode fazer, por exemplo, a física dos sentimentos, você pode fazer regressão, você pode fazer o jardim de folhas. O que é o jardim de folhas, Romani? Vou te dar um exemplo. O jardim de folhas você faz uma visualização com ele imaginando as folhas secas, sendo tudo aquilo que sabota ele, ou tudo aquilo que faz mal para ele, dentro de uma árvore. As folhas secas caem, ele queima as folhas secas, nascem folhas verdes na árvore, e essas folhas verdes que nascem na árvore são novas crenças. Essas crenças geram frutos e coisas boas para a vida dele. E aí ele ressignifica aquele sentimento, que talvez era o sentimento de vazio. Ele começa a visualizar a vida dele sem o cigarro. Você pode, inclusive, tem uma forma que é bem interessante também, você pode fazer ele imaginar que tem um muro, uma parede, e que tem lá todos os prejuízos que o cigarro causa, e ele imaginar que ele vai destruir, quebrar essa parede. Quando ele quebra essa parede, você fazer ele rasgar o maço de cigarro, ele se comprometer com você verbalmente, ele falar isso. Você pedir para ele escrever de próprio punho. Eu, e fala o nome dele, eu, nome tal, me tornei, sou um não fumante, hoje e o resto da minha vida. E ele escreve isso e ele assina. Ele escrever e ele assinar aumenta a chance dele conseguir cumprir. Tem até uma pesquisa do Robert Cialdini que é muito interessante, que pega pessoas comuns e pergunta a essas pessoas comuns se elas estavam em uma festa, e aí perguntam se essas pessoas comuns iriam voltar dirigindo ou iriam voltar de táxi. E aí várias delas dizem que vão voltar de táxi. Só que elas não assinam nada, o comprometimento é só de boca. E aí acontece que várias dessas pessoas que disseram que voltariam de táxi acabam pegando o carro e dirigindo bêbadas. E aí, na pesquisa, ele coloca uma outra variável que muda completamente o resultado. E que variável é essa? Ele pergunta para as pessoas, você vai voltar dirigindo ou você vai voltar de táxi? E a pessoa diz, eu vou voltar de táxi. Você se compromete? Ele, me comprometo. Então, escreve aqui no papel que você vai voltar de táxi e assina o seu nome. Aí ele escreve, eu vou voltar de táxi, depois de ter bebido, e assina o nome, e esse é um comprometimento meu. Cara, praticamente todo mundo que escreveu conseguiu cumprir, acabou cumprindo. Lógico que não 100% das pessoas, mas a maior parte delas. Então, esse exercício simples
de pedir para a pessoa escrever e assinar o nome com a decisão que ela tomou, ajuda muito. Outra coisa que vai ajudar muito são as pessoas envolvidas no processo. Exemplo que você vai fazer uma sessão para ajudar uma pessoa a parar de fumar e você conversa com alguém, na primeira sessão você identifica alguns nomes, de repente você identifica o nome do marido, ou o nome da esposa, ou o nome do filho ou da filha, ou de alguém próximo. O que você vai fazer? Você vai pegar o contato dessa pessoa próxima, você vai ligar para essa pessoa próxima e ajudar essa pessoa próxima a influenciar e acreditar na decisão. Por quê? Porque o que acontece? Às vezes essa pessoa já tentou parar de fumar antes. Aí ela chega em casa, fala para o marido, parei de fumar, o marido dá risada e fala, parou nada, amanhã você volta. Então ele desestimula a pessoa, sem querer. Ou fala para a esposa, sabe? Chega a esposa e fala, você não vai parar nada não. Então isso aí desestimula. Então se você liga para a pessoa e fala, a gente está fazendo um trabalho, eu preciso que você acredite nele, eu preciso que você influencie nele, e diga para ele, dessa vez eu acredito em você. E parabéns por essa decisão. Isso vai aumentar a chance dele conseguir. E aí, isso é importante, porque durante o exercício também, uma visualização que você estiver fazendo, um exercício de ressignificação, você pode pegar nomes de pessoas relevantes e falar, quem vai ficar feliz com isso? Minha esposa vai, ou meu marido vai, ou minha filha vai, meu filho vai. Nossa, qual que é o nome deles? Aí você faz o exercício, eles ficando felizes pela decisão. Inclusive, dentro da sessão, você pode fazer o exercício. Pedir para ele ligar. Imagina, para a pessoa, para ele o paciente, ou ela pode ser. Vamos supor que seja a paciente, ela liga para o marido e diz, eu tomei a decisão, eu parei de fumar. E nesse momento o marido tem que ficar feliz com a notícia. Se ele olhar e falar, parou nada, é desestimulante. Ou vice-versa, que seja a esposa, parou nada, é desestimulante. Então converse com as pessoas que são importantes na vida dessa pessoa que está parando de fumar, e entenda o meio social e defina anjos da guarda. O que é a técnica do anjo da guarda, Romani? São pessoas que vão ajudar nesse processo, que vão ficar felizes. Exemplo, o cara quer parar de fumar, às vezes a esposa dele também gostaria que ele parasse de fumar e vai ficar feliz que isso aconteça. Essa pessoa tem que ser o anjo da guarda, para daqui uma semana lembrar ele de comemorar, de celebrar o que ele falou. E aí você também pode fazer o seguinte, colocar o que ele faz se ele se sabotar. Tem que ter uma punição que seja muito pior do que o cigarro. Exemplo, ele se sabotou, ele tem que dar R$10 para a primeira pessoa que ele vê na rua. E aí, esse anjo da guarda é alguém que vai ajudar ele a cumprir a tarefa de dar R$10 para essa pessoa que ele vê na rua aleatoriamente. Eu estou dando um exemplo. Então é importante criar algum tipo também de estratégia para falar, cara, eu vou cumprir com a minha palavra que vai ser melhor para mim. Exemplo, eu não gosto de banho gelado, o dia que se sabotou tem que tomar o banho gelado e o anjo da guarda ajuda ele a se policiar para fazer o que ele disse que iria fazer. Deve ser duro ouvir de novo, agora pagando um psicólogo, hein? Então, exato. Então, por isso que você tem que conversar com aquelas pessoas que estão envolvidas no meio. Percebe quantos detalhes eu passei aqui para vocês. Você vai fazer uma lista com ele, ele vai colocar de um lado tudo o que acontece de bom ele deixando o cigarro, ele vai colocar do outro todos os prejuízos que ele tem mantendo o cigarro. Você vai fazer uma visualização da vida dele se realizando de forma positiva, ele conseguindo seguir aquele caminho sem o cigarro, ele destruindo aquele caminho antigo com o cigarro. Você vai criar um mecanismo de recompensa daqui a 7 dias, como você vai celebrar. Você pode colocar daqui a 30 dias, como você vai celebrar. Você coloca um prêmio para 7 e um prêmio para 30. A própria pessoa se dá esse prêmio. E você pode colocar também a punição. Caso ele se sabote, o que ele tem que fazer? Quem vai ser o anjo da guarda que vai ajudar ele a olhar isso? Definir isso dentro da sessão são estratégias racionais e muito poderosas. E você pode também trabalhar, e deve trabalhar, questões emocionais, que é quais os sentimentos que acompanham o cigarro, o significado desse cigarro. Vamos mudar esse significado, vamos entender isso, vamos ressignificar isso, vamos transformar esse sentimento. Isso é extremamente poderoso para ajudar pessoas a vencerem o cigarro. E importante, não é uma pílula mágica, é um trabalho conjunto. Entenda que não é você que faz ele parar de fumar, é ele que
para de fumar. A questão é que com a sua ajuda e com técnica e com exercício como esse, vai ficar muito mais fácil de conseguir ajudar essa pessoa a vencer o cigarro, beleza? Colocar metas ajuda também. Essas são as metas. Essas são as metas, André. Exemplo, o que são as metas? Você vai colocar 7 dias. Como você vai celebrar? A meta dele é, eu deixei o cigarro nos próximos 7 dias. E aí ele tem que vencer o cigarro durante 7 dias. E a conversa dele com ele mesmo, você pode até ensinar isso. Hoje eu sou um não fumante. Amanhã, qual é a conversa dele? Hoje eu sou um não fumante. Depois da manhã, hoje eu sou um não fumante. Hoje eu sou um não fumante. E para o resto da minha vida. E aí ele vai conseguindo. Vai ter momento que ele vai ter aquela angústia, aquela agonia. E aí você pode ensinar técnicas emocionais, ter implantado uma âncora com ele para despertar sentimentos que trazem recursos emocionais positivos para ele lidar com o cigarro. Tudo isso ajuda bastante. Cida, estamos juntos. Você é maravilhoso, tenho o maior orgulho de ter você como mestre. Estamos juntos, Cida. E para quem, ó, nota da aula de 0 a 10, nota 11, top, muito bom. Mesmo a pessoa passando por exercício de ressignificação, pode ser que em algum momento ela tenha alguma recaída nos primeiros dias, principalmente, porque ela ficou anos fumando. Então existe uma trilha neural que ela já estava acostumada a seguir. Ela vai tender a pensar em seguir essa trilha neural. Só que agora você tem outras estratégias para ela. Ela começa a olhar e fala, cara, não estou sentindo mais aquela vontade de fumar que eu tinha. Em alguns casos, você vai ver pessoas relatando que nem vontade elas têm mais. Você vai ver pessoas olhando e falando, cara, ressignificou tudo. Se você coloca o nascimento da filha da pessoa, do filho da pessoa, no lugar daquele sentimento de vazio, isso preenche a pessoa de uma forma que ela olha para trás e fala, eu não sou mais aquela pessoa fumante. Ela se ressignifica. Isso é muito poderoso. E é importante vocês entenderem isso. Importante que não é só um processo racional consciente, é um processo emocional, é um processo também racional e um processo biológico, no que eu digo, de trabalhar o estilo de vida, a qualidade do sono, isso vai ser muito importante. Se a pessoa ronca, ela tende a se sabotar mais. Se a pessoa está cansada, ela tende a se sabotar mais, é importante ela trabalhar o descanso. Se a pessoa fica com muita fome, ela tende a se sabotar mais e ela entender isso, você conversar sobre isso com ela, vai ajudar ela a ter chance de ter maiores resultados. Você conversar com familiares, isso é muito importante também, para eles ajudarem no processo. E você conversar com a pessoa, perguntar para ela sobre o comprometimento dela, de 0 a 10, o quanto você está comprometido em, de fato, deixar o cigarro. Porque se a pessoa chegar e falar assim, eu estou comprometido um 3, você pode até falar para ela, falar assim, então, se eu chegasse aqui, imagina que você chegasse no médico, ele fosse fazer a cirurgia do seu filho e você perguntasse para ele, quando você está comprometido com essa cirurgia, e ele respondesse nota 3, você deixaria ele fazer a cirurgia no seu filho? Eu não deixaria. E aí a questão é, você está se comprometendo assim com a sua vida. E aí, não sou eu que vou mudar de você parar de fumar, é você. Você quer isso? Porque se você mais ou menos que quiser, é mais ou menos o resultado que provavelmente vem. Agora, se você quiser de verdade, eu vou estar aqui para te ajudar. Se você está dizendo que talvez você não está acreditando mais em você, eu posso te ajudar a acreditar mais em você. Mas eu preciso que você olhe e me diga, o que você pode fazer? Como você pode aumentar essa nota aí? Isso é importante de conversar com a pessoa. Isso é extremamente importante a pessoa entender que é um processo ativo, não um processo passivo. Não é o outro. Você vai na terapia, não é para o terapeuta te fazer parar de fumar. Você vai na terapia para o terapeuta ajudar você a conseguir o que você quer, se for parar de fumar, que seja parar de fumar. E às vezes não é nem para te ajudar a conseguir o que você quer, às vezes é até para entender o que você quer de forma mais profunda, se é aquilo mesmo que você quer. Isso é essencial. E ó, eu quero saber de vocês, por que tá valendo até aqui? Deixa o seu comentário, o que você gostou até agora, insights que você teve, o que você vai usar, o que você vai começar a usar por aí para ajudar pessoas a parar de fumar. E aí, ó, importante, cada pessoa pode trazer um sentimento diferente, cada cigarro pode ter um gatilho diferente, então você pode ajudar ressignificando cada um dos cigarros. Imagina, você vai desenhar o dia com aquela pessoa. Você vai desenhar parte da manhã,
Parte da manhã, quando que geralmente ele fuma na parte da manhã? Você vai identificar cada um dos momentos e vai trabalhar estratégias para cada um dos momentos, para ele ressignificar aquilo. Parte da tarde, cada um dos momentos, trabalhar estratégias para ele ressignificar aquilo. Parte da noite, cada um dos momentos e trabalhar estratégias para ele ressignificar aquilo. Se a pessoa tiver engajada nesse processo e você dar recursos emocionais para ela conseguir lidar com aqueles sentimentos que vêm, que antes estavam ligados ao cigarro, vai ficando cada vez mais fácil, porque ela vai ter estratégia comportamental. Outra coisa, que é uma estratégia emocional e estratégia biológica. Outra coisa que é uma estratégia que você pode usar é a questão que imagina que ele falou que vai parar de fumar. Aí ele pensa em pegar um cigarro. O que ele tem que colocar como punição mínima? Que é uma punição, vou colocar, não é a punição que ele vai colocar como principal, mas ele tem que fazer isso também para parar de fumar. Exemplo que vai comprar cigarro, e vamos supor que ele gosta da marca X. Ele vai ter que fumar da marca Y, para ele perceber que ele está viciado. Porque uma coisa que acontece às vezes a pessoa, ela diz ou não sabe que ela está viciada. Ela fala, eu não sou viciado não, quando eu quiser eu paro. Mas na realidade ela está super viciada e não toma consciência. Então como você pode ajudar ela a tomar consciência do vício? Quando ela começa, vamos supor que ela gostava da marca, sei lá, ela gostava da marca de cigarro Hollywood e aí ela vai ter que comprar só da marca de cigarro T, sei lá. Então, ela tem que comprar. Se antes ela ia fumar, ela pegava o cigarro Hollywood para fumar, o que for, ela tem que olhar para aquela marca que antes ela usava e aquela é a que ela não pega de jeito nenhum. Qual que ela tem que pegar? A que ela menos gostar. Você sabe aquele cigarro do Paraguai que não presta? Talvez ela pega esse. Por quê? Porque aí ela começa a tomar consciência. Putz, olha o quanto eu tô viciado. Olha que merda eu tô fazendo. Para tomar consciência do vício. Isso ajuda a evitar a autossabotagem. Outra coisa, locais. Se a pessoa, mesmo que a pessoa fosse sabotar e fumar, ela mudar o local. Exemplo, se antes os colegas todos saíam para fumar e aí aquilo era um gatilho social, saía junto. Não. Então, na hora que os colegas saírem para fumar, ela quer fumar, ela não sai com os colegas. Ela vai para dentro do banheiro e fuma sozinha. Isso daí muda o gatilho. Isso daí faz ela se perceber viciada. Isso daí faz, cara, eu tive que ir para o banheiro fumar sozinho. Eu tô me sentindo um lixo. A própria pessoa começa a perceber. O cigarro para de ter graça. Não tem graça eu chegar aqui e ficar fumando sozinho no banheiro, como não tá preenchendo o gatilho social, então é melhor não fumar. Daqui a pouco a própria pessoa começa a identificar mais claro esses gatilhos que ela tinha dentro dela. Então, até o local, exemplo, se ela acordava de manhã e ia para a varanda fumar, só o exemplo, o fato que seja, pode ser até que seja na varanda, mas ela vai ficar olhando para a parede num canto, fumando, e para fumar ela tem que ficar naquele canto olhando para a parede. Ela começa a se perceber viciada. Ela começa a falar, cara, eu tô viciado. Eu achava que não tava, mas eu tô. A pessoa mesmo vai percebendo. E aí você pode combinar isso com ela. Olha, os próximos cigarros, se um dia você fumar, você vai ter que mudar o local. Você vai ter que mudar o jeito. Ou vai para dentro do banheiro fumar, ou vai para um canto de uma parede e fica olhando para aquele canto e fica fumando até acabar o cigarro. Só de trazer esses gatilhos desconfortáveis muda o sentimento dentro dela. Ela não, sabe, não preenche mais o que ela queria preencher, e aí vai ficando mais fácil de conseguir se livrar do cigarro. E se você for colocando outros comportamentos e estratégias, facilita. E se você trabalhar sentimentos de forma a ressignificar os sentimentos que estavam por trás, significa ainda mais, ajuda ainda mais. Ó, o cigarro e a obesidade é a mesma técnica? Gente, não é o cigarro e a obesidade, é o princípio de terapia. Terapia você vai trabalhar sempre emocional, comportamental e biológico. Qualquer coisa, não é a questão. Esquece técnica, pensa no ser humano. Eu vou conversar com aquela pessoa, entender o que aquela pessoa está precisando e ajudar aquela pessoa. Não pense em um hackzinho. É só esse hack aqui e o cara parou de fumar. Não é assim. É olhar para o ser humano. Beleza? Onde vocês podem aproveitar muito isso tudo. Mas sim, Jane, você pode usar todas as técnicas que eu passei para o cigarro, você pode adaptar também e usar para ajudar uma pessoa em relação a perder peso, mas sempre levando em consideração aquele ser humano.
sempre levando em consideração também o que ele deseja. Às vezes você vai ver que tem pessoas que chegam falando que quer perder peso, e na realidade não é isso que elas queriam de verdade, às vezes elas só queriam se olhar no espelho e se amar mais, que elas estão com baixa autoestima, e se elas melhoram a autoestima, às vezes elas conseguem até emagrecer, ou pelo menos elas se sentem, caramba, foi muito melhor do que se eu tivesse até perdido peso, que eu queria era me amar de novo. E meu objetivo aqui é trazer conhecimento de qualidade para você. Grande abraço e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor.